Salve, salve galera! Geografia na área, professor Jorge. Vamos lá para mais uma aula de geografia. E é o seguinte, mandando um abraço a todos vocês que estão no terceiro ano. Beleza? Olha só, galera, o nível da responsabilidade de vocês. Já é o topo do ensino básico. Ou seja, você já passou pelo ensino fundamental 1, 2 e já está terminando o ensino médio. Então, fique ligado que essas aulas que vocês estão começando agora a ter no terceiro ano, elas são fundamentais para preparar você diante de um vestibular, ok? Principalmente o Enem. O Enem que é uma principal prova praticamente do Brasil para ingresso nas universidades e faculdades, ok? Então, fica ligado que nós fizemos um levantamento de muitos assuntos que vão estar, de certa forma, mais presentes nas provas, estiveram mais presentes nas provas de vestibular e Enem, ok? Convido você para essa viagem geográfica. Vamos lá no quadro, galera! Então, vamos para a nossa aula 4.1 de toda essa galera do terceirão do ensino médio em toda Rondônia. Olha só, galera, terceiro ano na parada. É isso aí, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, professor? Bem, nós vamos ver a questão da urbanização no Brasil, parte 2, e dentre as quais terão os subtítulos que é hierarquia e rede urbana, a questão das metrópoles brasileiras, a questão da moradia urbana e a questão da especulação imobiliária, ok? Vamos lá. Professor, e essa habilidade aí? Então, a gente quer que você adquira uma habilidade com essa aula. A gente quer que você consiga reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços urbano e rural, ou rural e urbano. Bem, rede urbana, professor. Bem, rede urbana, o conjunto de malha urbana de um país, a interligação entre as cidades, né? Então, gente, essa rede urbana está relacionado a todo esse fluxo. Uma rede urbana está relacionada a todo um fluxo de mercadorias, fluxo de pessoas, fluxo de capitais e fluxo de informações. Professor, explica isso aí melhor. É o fluxo de tudo o que está acontecendo agora no mundo. Pessoas estão indo, pessoas estão voltando, milhares e milhares de pessoas estão agora viajando, pessoas estão indo de uma cidade para outra, vindo de uma outra cidade, saindo de um estado indo para um outro estado, saindo de um país indo para um outro país. E esse fluxo também pode ser de mercadorias. Essa mercadoria pode estar saindo de um país para um outro país. Essa mercadoria pode estar saindo aí da sua cidade, de uma cidade pequena e indo para uma cidade um pouco maior. Pode ser um produto rural, ok? Pode ser um produto industrializado que sai daqui do Brasil e vai para a Argentina. Pode ser um produto industrializado que sai dos Estados Unidos e vai para o México. Ou então é dos Estados Unidos indo para a França. Entenderam então o que é esse fluxo? Esse fluxo não é só de pessoas e mercadorias, mas também de capitais. Professor, como assim capitais, professor? Capital, dinheiro, money. Só que esse capital, ele não é apenas, ele não está de uma forma apenas materializada em forma de dinheiro. Ele pode ser um fluxo de capitais simplesmente pelo computador. Uma empresa mandando dinheiro para outra para mandar uma mercadoria. Uma empresa mandando dinheiro para um outro país que está num outro continente, simplesmente pelo computador ou por um smartphone. Isso são os fluxos. E isso você também pode ter já passado por essa experiência de comprar algo pelo smartphone ou pela internet e que acessou pelo seu smartphone ou por um notebook. Estão compreendendo esse fluxo? E aí,
quando a gente fala desses fluxos, ainda tem a questão das informações. Milhares e milhares de informações sendo passadas de um lado para o outro no mundo. Milhares e milhares de megabytes estão agora sendo transportados, indo de um lugar para o outro de uma forma invisível. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê isso acontecer. Você vê aí no seu celular, você recebe informação, você manda informação, e isso multiplica pelas bilhões de pessoas que tem no mundo. Então, esses sistemas de informação demonstram que existe um fluxo, existe uma rede que tem que estar funcionando. Tem que estar funcionando para a comunicação de pessoas, tem que estar funcionando para a comunicação de empresas, tem que estar funcionando para esse capitalismo. Beleza? Ah, professor, então esses fluxos são bem complexos. Exatamente. Esses fluxos são muito complexos. No entanto, o mais importante é você entender que eles estão acontecendo e eles acontecem durante 24 horas, todos os dias, de todos os meses, todo o ano. Então, não para. Ok? Na tela, por favor. Então, é isso, professor. Então, quer dizer que essa rede urbana tem principalmente esse fluxo? Sim, isso requer que você consiga geografizar esse espaço urbano mundial, esse espaço urbano local, e ver isso acontecer de uma forma intensa ou não, tá? Dependendo da região que você estiver. Beleza? Vamos lá. Rede urbana. A rede urbana, a gente ainda pode falar para você, galera, que a rede urbana ela acaba determinando a hierarquia urbana de um país. Né? Então, essa rede urbana pode ser considerada como um conjunto de conexões das cidades no espaço geográfico. Né? Então, quanto mais troca comercial uma cidade faz, maior será seu papel na rede urbana. Não esqueça, quanto mais trocas comerciais uma cidade faz, maior será seu papel na rede urbana. Professor, explica isso aí melhor. Como é que seria isso? Aí vamos dar um exemplo, uma certa cidade X, uma cidade pequena, aí tem vários moradores que moram nessa cidade, só que aí recebe o salário no final do mês, aí vai lá para uma cidade lá perto, fazer o rancho. E aí volta para a cidade, porque essa cidade ela tem uma estrutura maior, supermercados grandes, aí ela volta, depois de 20 quilômetros, volta para essa cidade, e gastou o dinheiro dela lá na outra cidade. Então, ela vai desenvolver qual cidade? A dela ou aquela outra cidade que é maior? A cidade que é maior. Professor, isso acontece aqui onde eu moro. Pois é, e em vários lugares do mundo isso acontece, em vários lugares do Brasil. Então, às vezes, quando você pega esse capital e faz esse fluxo acontecer na outra cidade, você deixa de desenvolver o seu local. Estão entendendo? Então, prefira sempre ter o seu consumo no local onde você mora, que você vai estar ajudando a desenvolver ela. Fica a dica aí, hein? Beleza? Vamos lá no quadro, por favor. Então, não esqueça. Quanto mais trocas comerciais uma cidade tiver, maior será seu papel na rede urbana. Então, e essa hierarquia urbana, né, a gente pode dizer que é uma relação das cidades e o poder de influência delas. Ok? Está aí a rede urbana. Anualmente, milhares de pessoas e toneladas de mercadorias circulam entre as cidades. Aí a gente fala especificamente a nossa, né, as nossas cidades brasileiras. Muitos desses fluxos de pessoas são diários, realizando-se por motivo de trabalho, estudo, compras, assistência médica hospitalar, quem vai para o hospital, negócios, participação em eventos, feiras, exposições, palestras, show, etc., lazer, turismo. Então, é muita coisa, é muito esse fluxo e são muitos os objetivos desse fluxo está acontecendo. Então, não para, o mundo não para. Então, esse fluxo nessa rede urbana são N os motivos dessa movimentação das pessoas. Ok? Então, agora, nesse momento, você pode ter aí, você pode olhar, você pode sair, fazer uma abordagem
tem uma reflexão filosófica para aí, ó, que nem essa imagem que a gente está tendo aí no quadro. Você pode parar lá na sua cidade e pensar, rapaz, para onde essas pessoas estão indo? De onde ela vem, para onde ela vai? Qual o objetivo? Será se ela está indo para o evento? Será se ela está indo para o trabalho? Será se ela está indo fazer um serviço na casa de alguém? E isso, além de ter esse fluxo de pessoas, obviamente vai estar gerando um fluxo também de capitais. Porque quem presta um serviço vai querer receber por ele. Beleza? Vamos lá no quadro. Então é isso, professor. Então realmente esse fluxo acontece, a gente vê isso a todo momento. Exatamente. Ok? Vamos lá, continuando. Então as cidades estabelecem entre si algum tipo de relação. É um depender, e esse depender tem uma função. Ok? Tem cidades que têm função religiosa, tem cidades que têm função apenas só de trabalho, tem cidades que têm função educacionais, tem cidades que são consideradas cidades universitárias, né? Tem cidades que têm uma função só turística. Na verdade, não é que ela é só aquela, mas é a maior força que ela tem. É uma, digamos que, o que mais, como ela fica reconhecida, digamos assim. Beleza? Com a variação da oferta de serviços, negócios, mercadorias, infraestrutura e potencial econômico, a cidade de uma rede urbana constitui-se em uma espécie de hierarquia. Hierarquia, professor? Isso, uma hierarquia. Uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel que ela exerce. Capacidade de atração. Se ela tem uma capacidade de atração, ela polariza. Ok? Então, ela vai trazer pessoas para perto dela. Lembra do exemplo que eu dei? Uma pessoa que sai da sua cidade para fazer compra na outra, porque aquela tem uma capacidade de polarização. Tem mercados maiores, tem comércios maiores. Então, acaba por polarizar. E essa cidade acaba sendo mais atrativa, ok? E, obviamente, acaba hierarquizando essas cidades, como aquela que tem o maior fluxo. Aquela cidade que tem maior fluxo de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capital, ela se torna um polo de atração das que estão ao redor dela. Então, pessoas, mercadorias e fluxo de informação e capitais vão acabar sendo mais intensa nessas cidades e que vai gerar essa hierarquia. Ok? Professor, hierarquia, como assim? Hierarquia. Essa palavra hierarquia, inclusive, fica aí a dica, que ela vem realmente da questão militar. Hierarquia, né? Soldado, cabo, sargento, tenente, assim sucessivamente. Então, é mais ou menos essa ideia que se tem da hierarquia urbana, dos lugares mais pequenos e de menor fluxo para as maiores e de maior fluxo e de maior importância. Ok? Fica a dica, vamos lá no quadro. Beleza, professor, agora eu entendi o que é hierarquia. Então, quer dizer que uma cidade é como se ela tivesse uma maior importância do que a outra. Exatamente, meu querido. É como se você conseguisse compreender que as cidades não estão no mesmo patamar de importância. Professor, então quer dizer que eu vivo talvez numa cidade que não tenha muita importância, professor? Tem, ela tem importância para você, ela tem importância para muitas pessoas, sabe por quê? Porque ela é o seu lugar, como foi visto na primeira aula lá, que o Arimatea falou de lugar, beleza? Então ela tem importância porque ela é o seu lugar, você se envolve com ela de uma forma mais afetiva, ok? Mas, a nível de importância para esse fluxo de capitais, de pessoas e mercadorias, aí a gente já está falando de outra coisa, ok? Aí sim as cidades têm um nível de importância e a gente não pode dizer, por exemplo, estamos aqui em Porto Velho, eu não posso dizer que Porto Velho tem o mesmo nível, está no mesmo patamar de importância de São Paulo. Ah, professor, entendi, exatamente. Ela não deixa de ser um lugar importante, mas São Paulo já é conhecida de uma forma internacional, de uma forma bem mais abrangente do que Porto Velho. Beleza? Vamos lá no quadro.
Continuando. Ah, professor, eu entendi. Então quer dizer que tem cidades que são mais importantes que as outras, professor, dependendo do nível de fluxo que ela tem de mercadoria, pessoas, informação e capital. Exatamente, meu querido. Tá aí. Dê uma olhada nessa imagem. Uma imagem, professor, essa imagem ela é meio complicada, não é não, professor? É não. É uma imagem legal que você consegue ver aí, ó, uma hierarquia urbana do Brasil e essa rede de polarização. Você pode ver, ó, que a região sudeste é como se ela influenciasse essa parte rosa aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Pode ver, influencia todo o Brasil, ó, até lá nos mais distantes lugares. É o fluxo, nós estamos diante de uma metrópole, ali a região eixo Rio-São Paulo é muito industrializada, ok? Então ela acaba sendo muito importante para o Brasil inteiro. Você pode ver que isso acontece também, ó, região sul, né, ó, Rio Grande do Sul, Paraná ali, mas eles são mais locais para a região sul, ok? Aí você vê ali a região nordeste, ó, elas são importantes e tem um grande fluxo, mas são mais para a região nordeste, ok? Olha aqui a região de Brasília. Então você vai vendo aí que realmente essas imagens aí desses raios, digamos assim, saindo, é o tamanho dessa importância dessas cidades, ok? Então a gente pode dizer que a gente pode até falar de megacidades para vocês. Megalópole, né? Megalópole, ela é super urbanizada e ainda tem serviços. A gente pode falar de uma megalópole que é a Rio-São Paulo, a megalópole brasileira. Então, ela é um encontro espacial entre duas ou mais regiões metropolitanas. Ou seja, essa megalópole é uma conurbação entre duas ou mais regiões metropolitanas, como, por exemplo, Rio-São Paulo. Professor, eu não lembro, professor, conurbação é quando duas cidades se encontram. É quando as cidades elas crescem ao ponto de já se misturarem e não saber onde uma termina e onde a outra começa. A gente que não mora lá, por exemplo, em Rio-São Paulo, a gente pode passar por lá, a gente não sabe se está no Rio ou em São Paulo, mas as pessoas que moram por ali sabem, porque são regiões que já se encontraram, de tão grandes que elas se tornaram, diante de seus serviços, diante da sua industrialização, diante do fluxo e da quantidade de pessoas que vivem naquele local. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, agora eu entendi então, professor, esse quadro aí está falando de influência das nossas principais cidades. Exatamente, meu querido, exatamente. E a cidade global, professor? São aglomerações urbanas de influência internacional, beleza? Então, a cidade global, ela independe, galera, da quantidade de pessoas. Independe, não tem dependência, não está relacionada à quantidade de pessoas como uma megalópole, né? Uma megacidade. As megacidades, elas têm, segundo a ONU, ela tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. E independe da influência, inclusive, existe muito delas em países pobres. Exemplo, Nova Delhi, né, Cidade do México. Então, são cidades com grandes aglomerações humanas, megacidades, ok? Inclusive, as megacidades acontecem até em países pobres, países subdesenvolvidos, ok? Agora, o que você não pode deixar de separar e deixar claro na sua mente que megacidades é diferente de cidade global. Cidade global, ela não depende de quantidade de pessoas. São as cidades mais importantes do mundo. Elas têm toda a infraestrutura para que a globalização de fato aconteça. E geralmente elas estão nos países desenvolvidos. Beleza? Então, uma cidade global, Nova York, Tóquio, Paris, Roma, ok?
Londres. Então, essas cidades globais, elas são praticamente as mais importantes porque elas são um polo de grandes conglomerados, de grandes multinacionais, e esses fluxos de informação e capital são monstruosos também, ok? Então, são cidades que influenciam, como o próprio nome diz, o globo inteiro, ok? Temos um nível de influência global, sim, no Brasil. Novamente, o eixo Rio-São Paulo, ok? Vamos lá no quadro, por favor. Ah, professor, então nós temos ainda um pouquinho de influência no mundo? Temos. Aí, ó, Rio-São Paulo, pela importância de fluxo de capital e de pessoas e de mercadorias ali, ok? Vamos lá. Essas cidades contíguas, segundo a hierarquia urbana, vamos só lembrar aqui, tá? Nós estamos falando de hierarquia urbana, ok? E megalópolis, que é o encontro de cidades, ou mais regiões metropolitanas. Olha só o exemplo das nossas megalópolis aqui, ó. Cidades contíguas, ou seja, são vizinhas, ok? Segundo a hierarquia urbana, exercem influência no espaço urbano, sendo importantes regiões econômicas e políticas do país. São Paulo, 10% da nossa população. Rio de Janeiro, 5%. Belo Horizonte, quase 3%. Porto Alegre, 2%. Ok? Salvador, 1,93%. E assim sucessivamente. São as cidades mais importantes, as regiões metropolitanas mais populosas, segundo o IBGE, aqui no nosso Brasil. Depois dê uma olhadinha aí e vocês vão ver como essas cidades realmente são grandes, ok? São cidades. E outra, vocês viram em aulas passadas que a ONU determinou, né, que a ONU determinou que cidade, para ser considerada cidade, é mais de 20 mil habitantes. Só que no Brasil, não. No Brasil, segundo o IBGE, é a sede do município, onde está funcionando a estrutura, principalmente governamental, de saúde e educação, onde tem todo o aparato mínimo para aquela cidade ter o acesso aos serviços, ok? Então, no Brasil, a sede da cidade é considerado, a sede do município são consideradas cidades independentes da quantidade de pessoas, ok? Nós temos cidades muito pequenas aqui em Rondônia, ok? Então, para a ONU, não seria considerado cidade. Por exemplo, nós temos cidades que têm 6 mil habitantes. Então, para a ONU não é, está bem distante de ser uma cidade, ok? Na França, qualquer aglomerado com mais de 2 mil pessoas já é cidade. Então, esse critério, a gente tem que deixar claro que para o Brasil é onde tem a sede vai ser a sede administrativa, a sede onde tem a sede do governo, municipais, estaduais, sempre vai ser considerada cidade, independente da quantidade de pessoas, ok? Vamos lá no quadro. Beleza, professor, entendi aí, gostei de ver esse quadro aí das principais regiões metropolitanas do Brasil. Beleza, vamos lá. E a hierarquia urbana. Então, essa hierarquia, como eu falei, né? A cidade fica organizada dentro de uma escala de subordinação, beleza? Vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas subordinam às cidades grandes, beleza? Olha só, essa aí é um gráfico de um esquema clássico de cidades e redes urbanas, de um esquema clássico e outra com um esquema atualizado. Então, antigamente se pensava assim, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local, e aí o vilarejo, onde tem aquelas pessoas ali, calminhas, que se reúnem no final da tarde para ver o pôr do sol e fica conversando lá na praça, aquelas pessoas que ficam jogando conversa fora, né? Então, olha só, e aqui um esquema como é que é atualmente.
nós temos uma metrópole nacional, metrópole regional, um centro regional, uma cidade local e depois a vila, ok? Mas essa hierarquia, essa relação entre as cidades, elas, no mundo atual, ela deixa de ter aquela ideia enraizada dessa hierarquia. Agora a gente reconhece, no atual contexto, vendo aquele gráfico ali, a gente consegue perceber que a vila também tem a sua importância econômica. Às vezes é uma vila que tem uma grande produção de pimentão, por exemplo. Se ela não produzir aquele pimentão, não vai chegar às outras cidades. Então, já é visto assim, desta forma. Ou seja, não é uma hierarquia tão engessada. Ok? Vamos lá, no quadro. Professor, então quer dizer que nós temos duas formas de ver essa hierarquia, professor, no esquema clássico e no esquema atual. Exatamente. Beleza? E as grandes cidades? Pois é, essas grandes cidades, como nós vimos aqui, ó, nesse quadro aqui, as maiores cidades do Brasil, né? Então está aqui, ó, as grandes cidades, ela tem uma grande concentração populacional e aí podemos chamar de metrópoles. E ela tem uma grande diversidade de serviços. Beleza? Professor, diversidade de serviços, professor. Como assim? O senhor poderia dar um exemplo de diversidade de serviços? As cidades menores, por exemplo, agrícolas, fica lá produzindo alimento e tem um trator que faz um trabalho todo dia e uma hora quebra. Ele não vai ter que ir na cidade, ele não vai ter que consertar o trator. E geralmente quem faz aquele conserto daquele trator, dependendo do nível de complexidade, é só uma empresa de grande porte que faz isso. Ok? Então tem tipos de equipamentos hoje que não é em qualquer oficina que conserta. São serviços especializados. Beleza? Pode ser na área de informática, pode ser na área de telecomunicações, pode ser na telefonia celular, vários tipos de serviços estão polarizados nesses grandes centros urbanos, ok? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que isso é um exemplo de diversidade de serviço? É, entre outros que poderia citar, né? E as cidades médias, ela tem alguns serviços. E quando elas não têm, como a gente está dizendo que ela tem alguns serviços, quer dizer que as de maior nível de complexidade vai estar nas metrópoles, beleza? Então, elas estão também, as cidades médias, em um nível de crescimento, principalmente motivado pela questão da expansão industrial. Professor, e por que está tendo essa expansão industrial nas cidades médias? Poxa, você é um aluno inteligente, você fez essa pergunta aí. Por que essa cidade média está crescendo, está tendo essa expansão industrial? É porque as cidades, as metrópoles e as grandes cidades, elas já incharam, já deram o que tinha que dar, já tiveram o seu nível máximo de espaço geográfico ali e sua ocupação, a sua concentração, e agora há essa desconcentração em busca, novamente, de mais vantagens dessas indústrias. Elas estão indo para cidades menores, ok? Para quê? Para ter benefícios do governo, para ter mão de obra mais barata e assim sucessivamente, ok? Vamos lá, no quadro. Professor, isso aí eu não sabia. Pois é. Então, as cidades médias estão recebendo essa expansão industrial vindo das grandes cidades que já estão superlotadas, ok? E as cidades pequenas, professor? Ela tem alguns serviços, sim, né? Tem aquela oficina pequena, tem alguns serviços, assim, que não requer um nível de complexidade tão alto, né? Então, tem, obviamente, um baixo consumo, um baixo fluxo de capitais, beleza? Então, segundo a classificação do IBGE,
faz parte da hierarquia urbana brasileira. A metrópole, que nós podemos dizer que temos uma grande metrópole nacional, que é São Paulo. Podemos dizer também que nós temos outras metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, como a gente viu naquelas imagens daquele gráfico. E aí naquele gráfico também a gente vê aqueles raios coloridos saindo, que quer dizer o nível de influências das nossas metrópoles nacionais, que é Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre. Ok? E essas são as principais metrópoles do Brasil, segundo a classificação do IBGE. Beleza? Capital regional, a influência dela é regional. E nós temos um centro subrregional com 169 áreas de atuação. A área de atuação dela é reduzida e a relação está com 3 metrópoles com a presença adensada no Nordeste e Centro-Sul. Ok? Vamos lá, continuando. São Paulo e Rio de Janeiro, novamente, falando aqui, possuem vasta rede de infraestrutura e serviços que as tornam capazes de fazer ligação entre as diversas atividades exercidas no território nacional e exterior. Então, agora a gente já está falando exterior. Então, novamente, a gente recai sobre essas 2 cidades como sendo as mais conhecidas. Mas, se a gente puder ou tiver que escolher qual é a capital, o coração econômico do Brasil, São Paulo. Rio de Janeiro tem influência, tem sim também um grande poder econômico, mas ela ficaria, digamos que em segundo lugar, porque ela está mais relacionada também à questão do turismo, e isso faz também com que ela se torne um grande polo de atração, principalmente do turismo, e uma das cidades mais conhecidas do mundo, ok? Vamos lá. Aí nós temos, como eu falei para vocês, né, a Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Suas infraestruturas e suas atividades econômicas permitem intercâmbio com outras regiões do país. Claro, sim, são cidades importantes? São. Brasília a gente pode até considerar como sendo a cidade política mais importante do nosso país. Beleza? É lá que está o centro político, o centro do poder político do nosso Brasil, do nosso país. Beleza? Agora, as outras cidades, elas têm, essas cidades que estão elencadas aí, elas têm aquele potencial regional. E aí, novamente, a gente está falando de uma forma subentendida, nós estamos falando de hierarquia, sim. Beleza, meus queridos? Olha aí, outras com um poder de, digamos assim, de atuação um pouco menor. Olha só, já para o centro-oeste e aqui o norte, Manaus e Belém no norte do Brasil e Goiânia ali no centro-oeste. Beleza, galera? Então, elas polarizam atividades exercidas nas regiões onde elas estão situadas. Ok? Os papéis ocupados pelas cidades na organização socioeconômica espacial do Brasil e também na Organização Espacial Mundial. Nós podemos ver aí nesse mapa, novamente, de uma forma, digamos que diferente daquele outro mapinha que tinha os raios, agora a gente fez assim, ó, para que você pudesse ver essas metrópoles, onde elas estão e qual a influência delas. Metrópole global, está ali, ó, região Rio-São Paulo, metrópole nacional e as metrópoles regionais. E o centro regional. Professor, e Porto Velho? É um centro regional. Aqui, ó, o que mais temos de importante em Rondônia é Porto Velho, que é considerado um centro regional. Ele centraliza atividades da região toda, ok? Essa região que desce ali a BR, um fluxo muito grande de trânsito, de transporte, que faz o escoamento, inclusive, de produtos que vêm do Mato Grosso, a soja, que vai passar aqui pela BR até chegar no Madeirão aqui, que vai lá para Manaus, e muitos desses produtos vão para outras partes do mundo, ok? Vamos lá.
Professor, então, quer dizer que esse fluxo de pessoas, de capital, de informação e mercadorias é muito importante a gente saber. Sim, é muito importante. E outra coisa, tem toda essa questão do fluxo, anota aí no seu caderno. Essas regiões, essas cidades, elas se tornam polarizadoras. Elas polarizam, elas atraem pessoas. Então, obviamente, vai ter a concentração de milhares de pessoas nessas regiões. Obviamente, vai ter problema. E o problema é o tópico do que eu vou falar agora para vocês. Vamos lá no quadro, por favor? Então, é a questão da moradia urbana. Então, a gente vai ter essas cidades inchadas, a gente vai ter um problema de pessoas indo, principalmente inchando a periferia, ok? Isso é um problema muito comum no mundo subdesenvolvido. Em particular aqui no Brasil, nós temos uma precariedade das condições da moradia de parcela considerável da população, sobretudo nas grandes cidades, beleza? Então, é como eu falei para vocês, toda essa gama de fluxo de pessoas, mercadorias e capitais vai gerar essa atração de pessoas que vão em busca de emprego e que acabam por inchar as periferias desses grandes centros urbanos, beleza? Segundo o IBGE, conhecidos como favelas, em alguns lugares, e outros palafitas, entre outros, os aglomerados subnormais são formas de ocupação irregular de terrenos públicos ou privados, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas que apresentam restrição de ocupações. As populações dessas comunidades vivem sob condições socioeconômicas de saneamento básico e de moradia precárias, diz o Instituto, o IBGE. Beleza? De acordo com o IBGE, embora a proliferação de ocupações irregulares seja associada geralmente a cidades maiores, como o Rio e São Paulo, o levantamento mostra que essas comunidades estão localizadas em grandes proporções em cidades pequenas e capitais no norte e nordeste do país. Beleza? Então, não é essa questão da submoradia não faz parte apenas dos grandes centros urbanos, ok? Cidades pequenas, até cidades pequenas mesmo já tem esse tipo de problema, pessoal. Pessoas já se tornando, morando em favelas, ok? Aqui, ó, nós estamos em Porto Velho, nós temos um problema também disso aí, já. Nós somos considerados uma cidade média, não chega a ser uma cidade grande, ok? Mas nós já temos isso também muito bem claro aqui, visto aos olhos nus, beleza? E a especulação imobiliária? O local recebe, olha só como é que ela acontece, hein? O local recebe investimento de uma pessoa ou de uma empresa. Aí que vai fazer o quê? Ela vai vender ou vai alugar. Isso não é para agora, é médio a longo prazo. Para quê? Para aumentar o preço daquele imóvel. O nome disso chama-se especulação imobiliária e é o que a gente mais tem a nível de Brasil, ok? Em relação a imóveis. Você pode ver aí na sua cidade que já tem terrenos na sua cidade aí, você pode ver que tem terrenos que podem estar aí pelo centro urbano e que não estão ocupados. Só está o solo ali, ok? Você não sabe quem é o dono, você não sabe para qual serventia que vai ter aquilo, mas que com o tempo vai valorizando aquele terreno, porque a cidade também vai crescendo, ok? Então, o nome disso chama-se especulação imobiliária, muito comum nas grandes cidades, não só nas grandes cidades, pequenas, médias e grandes cidades, ok? Geralmente relacionados aos centros dessas cidades, beleza? Vamos lá no quadro. Historicamente, a ocupação do solo urbano levou grande parte da população mais pobre para a periferia, como falamos anteriormente. Isso resultou da ação dos responsáveis pelo planejamento urbano, que, via de regra, não prioriza a questão da habitação para a população de baixo poder aquisitivo.
Ou seja, aquelas pessoas que não têm os salários, que não têm renda, que não têm, às vezes, até o mínimo para sobreviver, ok? Ou então aquelas pessoas que têm o subemprego, beleza? E as empresas imobiliárias também participam ativamente desse processo, loteando a cidade de acordo com os interesses de valorização dos seus imóveis no mercado. E esse modelo de ocupação urbana tornou-se amplamente favorável à especulação urbana. Beleza? Então, é mais ou menos assim aí, ó. Mais ou menos igual essa charge aí que acontece isso. Beleza? Então, a especulação imobiliária, ela vai vir como sendo um destruidor de sonhos de pessoas querendo morar. Saiam daqui, que aqui agora eu vou chegar e vou dar essa terra para quem melhor pagar por ela. Haha. Beleza. Aí tem também esses assuntos aí, ó, que você pode ver aí no Agora Vai Enem, que você já deve ter recebido seu material. Se não recebeu, vai receber. Dê uma revisada que vai estar, esses assuntos que nós falamos na nossa aula, vai estar todos lá. Beleza? Um abraço e até daqui a pouco na nossa revisão.